Bom dia, obrigado por aguardarem. Eu sou a Fernanda, faço parte do time de relação com investidores aqui da XP Asset. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultado dos fundos imobiliários de ativos reais, XP Mall, XP Log, XP Hotéis, XP Industrial e XP Properties. Todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do nosso time de gestão. O espaço para perguntas ficará aberto e as mesmas serão respondidas pelo nosso time no final da apresentação. A apresentação ela será gravada e publicaremos a apresentação no site dos fundos e também no nosso canal do YouTube. Reforçamos que o canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso time de gestão. Uma boa apresentação para todos. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Pedro Carrasco falando. Prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma apresentação trimestral de resultados. Conforme a Fernanda informou, a gente vai responder ao longo da apresentação as perguntas que forem colocadas no chat, portanto, eu peço a atenção de vocês ao chat, e aquelas que não forem respondidas ao longo da apresentação, a gente retorna ao final da apresentação para respondê-las aqui ao vivo. Bom, começando a apresentação, como de praxe, a gente traz uma carta do gestor em que a gente traz alguns destaques macroeconômicos e também alguns destaques de cada um dos fundos que vão compor essa apresentação. Do ponto de vista macroeconômico, acho que todos nós temos acompanhado as notícias aí diariamente, a despeito do PIB em 2022, a previsão de crescimento do PIB em 2022 ter vindo crescendo ao longo dos últimos trimestres. A gente encerrou o ano com uma previsão de 3% de crescimento, um crescimento razoável para o nosso país. A gente continua num momento de muita incerteza. A última reunião do Copom indicou a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, à medida que vai continuar acompanhando a pressão inflacionária. A gente tem acompanhado esse assunto muito de perto aqui na área macroeconômica da Asset, em função de algumas ações que estão sendo tomadas pelo novo governo, como o Bolsa Família, como o aumento do salário mínimo, como o término do benefício fiscal dos combustíveis, o que pode eventualmente gerar uma pressão inflacionária no curto prazo. Portanto, a gente tem acompanhado esse tema inflação e juros com bastante atenção. Do ponto de vista global, a gente continua acompanhando o aperto monetário nos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos. O Fed, a princípio, tem seguido aí o que o mercado tem precificado. Portanto, a gente pode estar próximo do fim do aperto monetário nos Estados Unidos, que deve ajudar o Brasil a voltar a atrair recursos estrangeiros. A questão da guerra na Ucrânia, que está um pouco menos presente na mídia nas últimas semanas, mas que é sempre um ponto de incerteza. A gente tem que monitorar bastante de perto em função dos impactos que isso trouxe e pode continuar trazendo em oferta e demanda. As incertezas em relação aos planos econômicos do governo em relação principalmente ao cenário fiscal. Fala-se muito de um novo arcabouço fiscal agora no mês de março, portanto, a gente está acompanhando esse tema bem de perto. E, por fim, a questão recente, que tem sido falada nas últimas 2 ou 3 semanas, começando pelos ataques à independência do Banco Central, feitas pelo nosso presidente, e agora, mais recentemente, as discussões de mudança da meta de inflação no país, que é um assunto bastante presente que a gente está acompanhando de perto, dado que uma eventual mudança um pouco mais abrupta na meta de inflação pode necessariamente ou certamente causar um impacto também na curva de juros. Do ponto de vista setorial, começando pelo setor de shoppings, a gente vai iniciar a apresentação daqui a pouco falando do XP Malls. O ano de 2022 foi muito bom, muito melhor do que a gente imaginava, para ser bastante transparente. Eu atribuo boa parte dessa performance a uma demanda reprimida depois de 2 anos e meio dentro de casa, majoritariamente dentro de casa. Podemos dizer que a pandemia realmente só se acalmou depois da variante Ômicron em fevereiro do ano passado, portanto, somente a partir de março, meados de março, que a gente viu a queda das máscaras. Isso ajudou bastante o fluxo dos nossos empreendimentos. A gente teve uma distribuição mensal de dividendos ao longo do ano passado muito saudável, muito forte, muito acima do que a gente tinha previsto e no maior patamar que o fundo já teve, portanto, num patamar muito acima daquele que a gente tinha visto em 2019, pré-pandemia. E encerramos o ano com uma ocupação também bastante alta, 96,8%, uma ocupação muito próxima
dos players mais renomados da indústria, das empresas listadas, como Multiplan, Iguatemi, de modo que a gente tem convicção que o nosso portfólio demonstrou mais do que nunca a resiliência que a gente tanto fala e tanto falou ao longo da composição dele nos últimos anos. A gente finalizou no final do ano a 7ª emissão de cotas, uma emissão bastante interessante, num momento muito desafiador da economia, no meio da eleição, no meio dessa confusão macroeconômica que a gente está vivendo. A gente captou 268 milhões de reais, a gente vai dar um pouco mais de detalhes ao longo da apresentação, e com isso a gente fez um pré-pagamento parcial de dívidas, anunciado ontem ao mercado, a gente também vai falar disso ao longo da apresentação, além de ter recomposto o nosso caixa para concluir com êxito 2 expansões super rentáveis que a gente está fazendo, Catarina e Cidade Jardim, que devem ambas ser concluídas ao longo do primeiro semestre. São 2 expansões que, quando inauguradas, vão agregar bastante valor na geração de resultados do fundo. Na hotelaria também podemos dizer que foi um ano bom. Claro que a gente tem a nossa situação particular aqui no fundo, que a gente vai explorar ao longo da apresentação, mas em relação ao business, em relação ao setor de hotelaria business, a gente ficou bastante satisfeito com a performance, principalmente no segundo semestre, quando a gente percebeu uma retomada bastante forte das viagens business, principalmente no nosso portfólio de São Paulo, que vinha sofrendo mais do que o portfólio do Sul, e encerramos o ano também com indicadores bastante saudáveis, e muitos deles já acima de 2019. O fundo XP Hotéis nunca teve uma geração de resultados tão forte como teve nos meses de setembro a dezembro. Tá? A gente, só trazendo alguns indicadores, a gente terminou o ano, no quarto trimestre, melhor dizendo, com um heavy par de R$ 231, que é o maior valor da história do fundo, acima de 2019, uma margem de distribuição com um aumento de 6,8% em relação ao terceiro trimestre, e também acima de 2019, chegando a 25,2%. Por outro lado, a gente tem uma situação bastante específica aqui no fundo, como já é amplamente sabido, a gente vai falar sobre isso. A gente, infelizmente, tem uma classe de cota, que é a cota sênior, que tem aproximadamente 209 milhões de reais de dívida em aberto. Essa dívida acumulou bastante ao longo da pandemia, como já foi falado aqui em calls anteriores, e uma dívida muito cara, uma dívida que tem custado ao fundo aproximadamente 19% ao ano, né? CDI mais 5% de spread. Então, infelizmente, a despeito dos resultados muito fortes que a gente teve nos últimos 4 ou 5 meses, a gente conseguiu uma vitória, que foi pagar o suficiente de juros na cota sênior para não acumular mais saldo devedor na dívida. Então, a dívida ficou bastante estável nos últimos 4 ou 5 meses, o que já é uma vitória, sinal que os hotéis estão rodando o suficiente para gastar, para pagar esses 19% ao ano da dívida. Por outro lado, ainda num saldo insuficiente para a gente começar a quitar o passado, começar a quitar o saldo acumulado durante a pandemia e, naturalmente, voltar a distribuir para a cota ordinária. Então, aqui, sendo repetitivo, a única possibilidade que a gente tem para tirar o fundo dessa situação é fazer um evento de liquidez no fundo, para quitar total ou parcialmente a classe de cota sênior, e só tem 2 formas de fazer isso. Ou a gente vende ativos, e naturalmente a gente tem trabalhado há mais de um ano nessa alternativa. Ocorre que o setor de hotelaria é um setor que atrai poucos investidores no Brasil, ainda mais com juros a 14. O custo de oportunidade fica muito alto e isso acaba espantando naturalmente possíveis compradores para real estate nesse momento. Ou outra alternativa é a alternativa da gente fazer uma subscrição de cotas ordinárias por meio de algum ou alguns investidores, em montante igual ao saldo da cota sênior, ou pelo menos parcialmente, como eu já mencionei. A gente vinha em negociação com investidor estrangeiro para fazê-lo nas últimas 12 a 16 semanas, uma negociação bastante longa, e infelizmente 2 semanas atrás, a gente até divulgou isso ao mercado na última sexta-feira, por meio de um fato relevante, a gente recebeu a negativa em função da situação macroeconômica do país. Basicamente, em outras palavras, o que a gente ouviu do investidor com o Lula, a situação mudou, a gente está com bastante incerteza em relação ao país, a gente não tem intenção de continuar neste momento com a negociação. Então, a gente voltou para estaca zero e, obviamente, estamos trabalhando com outras alternativas para
comunicar tempestivamente ao mercado, caso a gente tenha novidades. No setor de galpões logísticos e industriais, os dois fundos, XPlog e XP Industrial, tiveram um ano muito bom também, muito saudável. XPlog, um ano espetacular, com um crescimento bastante robusto na distribuição média por cota. A gente iniciou o ano pagando 64 centavos por cota e fechou o ano pagando 74 centavos por cota, com uma vacância bastante baixa, bastante saudável, uma vacância de 6,8% apenas, e que está com viés de queda, tá, gente? A gente tem tido algumas negociações em andamento, de modo que não seria exagero falar que essa vacância tem um viés de redução nos próximos meses. Já o XPIN ainda com uma vacância um pouquinho mais incômoda, de 13,3%, mas vale lembrar que a gente atingiu o ápice de quase 19% de vacância logo depois da pandemia, portanto, chegar ao patamar de 13,3% também é um patamar bastante bom se comparado aos últimos 24 meses e também com boas perspectivas de redução ao longo dos próximos meses. Destaques aqui de eventos que ocorreram nos fundos ao longo desse trimestre. A gente inaugurou a expansão da Leroy Merlin, lá em Cajamar, um BTS de 21 mil metros quadrados, que se soma aos 110 mil metros que a gente já tinha, portanto, agora é uma nave única de 130 mil metros, uma nave espetacular em Cajamar. Entregamos o restante do galpão G100 que faltava lá em Extrema, que já está 100% alugado. A gente comunicou quarta-feira, salvo algum engano meu, uma alocação para uma empresa bastante renomada do comércio varejista que alugou 100% dessa área que foi entregue. E anunciamos no dia 6 de dezembro, isso pode ser verificado no fato relevante, a possível venda do nosso ativo em Barueri, que vai gerar um ganho de capital bastante representativo para o fundo. Tá? E, por fim, lajes corporativas, a gente anunciou em dezembro a venda do nosso conjunto, dos nossos dois conjuntos na Paulista, no edifício Santa Catarina. É uma venda pequena, uma venda de 19 milhões de reais, aproximadamente, mas que demonstrou, isso também está bem descrito no fato relevante, a grande discrepância que existe hoje no mercado entre o preço de tela, portanto, a quanto que o tijolo por metro quadrado está negociando, e quanto efetivamente vale o tijolo, né? A gente divulgou esse fato relevante mostrando que a venda foi a aproximadamente R$ 18.500 o metro, enquanto o prédio estava negociando na época, no dia 7 de dezembro, a aproximadamente R$ 11 mil por metro quadrado, já considerando com as dívidas do fundo, de modo que a gente vendeu, se a gente vendeu é porque vale, tá certo? Se a gente vendeu é porque tem um comprador que pagou esse preço 56% acima do valor da negociação do tijolo. Então, com certeza o fundo segue pressionado, com certeza o curto prazo seguirá difícil, com certeza está difícil converter novas locações nesse momento de PIB andando de lado, nesse momento de incerteza fiscal, nesse momento de layoff por parte de todas as empresas de tecnologia, de startups, de varejo de uma forma geral, dentre outras, né? Hoje em dia, o que a gente mais lê no jornal é a empresa demitindo funcionário, infelizmente, no Brasil e no mundo, diga-se de passagem. Então, o curto prazo continua prevendo dificuldades, porém, é importante sempre lembrar que por trás do fundo existe tijolo. O tijolo tem um valor que hoje está 50%, 60%, 70% acima do valor que vem sendo negociado. A gente tem uma negociação grande em andamento, que deve, tudo mais constante, ser concluída nas próximas semanas. Então, logo seja concluída mais uma transação de venda, conforme também já foi informado ao mercado, a gente vai divulgar prontamente a todos vocês, e essa transação vai integralmente servir para a gente reduzir a alavancagem do fundo, que é um dos calos que estão apertando o nosso sapato. A gente vai dar um pouco mais de detalhe ao longo da apresentação. Vamos lá. Bom, aqui falando muito rapidamente sobre a XP Asset, gestora, a maioria de vocês deve conhecer, mas a gente tem aproximadamente 155 bilhões de reais sob gestão, sendo 12 desses 155, 12 bi no setor imobiliário, entre os fundos de tijolo e papel. Nós temos 13 estratégias contando com o imobiliário, são mais de 3 milhões de cotistas, sendo pelo menos 1,5 milhão nos fundos imobiliários e a maior asset independente do Brasil. Vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação junto com o restante do time.
e ao longo da apresentação, como já mencionado, a gente vai respondendo as perguntas no chat. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Bom dia a todos. Agradeço a participação. Dando sequência rapidamente no cenário macro, como já destacado, previsão de crescimento de 3% em 2022, mas a gente já vê aí uma projeção para 2023 bastante apertada, né? Já um PIB estimado na casa de 0,8%, dentro aí desse cenário de aperto monetário que vai desacelerando a economia. Então, a previsão é realmente apertada em 23, e aí a gente vê leve melhora a partir de 24. Em relação à Selic, mantida na casa dos 13,75%, nosso time macro aqui da gestora prevê a manutenção desse patamar em 2023, não há sinais por enquanto, que permitam o início, né, dessa redução da taxa. A gente tem uma série de fatores, a gente destaca aqui na apresentação, mas a questão fiscal é uma coisa bastante importante aqui, de ser definida e de se ter maior visibilidade para que realmente comece a abrir espaço para redução. A inflação ainda está persistente, a gente vai passar aqui essa questão, então ela também, de alguma forma, principalmente considerando a meta, né, para 2023, ela também não tem dado espaço para que essa redução se inicie aqui no curtíssimo prazo. No próximo slide, a gente traz o PIN, uma leve subida em dezembro, mais abaixo da estimativa do nosso time macro. Se a gente olhar os últimos meses, a gente realmente observa uma desaceleração nesse indicador, ou seja, a indústria que foi muito forte na recuperação ali, depois da primeira onda da pandemia, ela agora anda um pouco de lado e começa também a desacelerar seu nível de produção. Em relação ao índice de confiança empresarial, também respondendo a esse pessimismo maior de curto prazo, principalmente no último trimestre, a gente viu esse indicador cair. Janeiro ainda continua nessa linha e aqui é muito dentro das expectativas. Então, é um indicador que a gente considera antecedente. Então, ele em queda significa que o empresário realmente ele aguarda novos ou melhores sinais para realmente voltar, né, a investir um pouco mais forte na economia. Então, isso acaba desencadeando outros efeitos e a gente vai comentar na sequência. No próximo slide, a gente traz o IGPM e o IPCA. Então, 2021, né, e 2020 e 2021 tivemos indicadores ali muito pesados, que, embora de um lado eles nos fundos de renda, eles colaboram na questão da renda em si, né, no reajuste dos contratos, mas a nível de economia o efeito é bastante negativo. Em 2022, a gente teve aí, com um nível de juros bem elevado, a gente teve uma queda importante em relação aos anos anteriores, mas ainda muito expressiva e até acima do limite do centro da meta. Então, para 2023, o Copom, o Banco Central, no geral, está bastante cauteloso, porque as estimativas ainda ultrapassam a meta. Então, por isso também a gente vê que a taxa de juros não tem um espaço no curto prazo para redução, embora nosso desejo é que pudéssemos já ter essa melhoria. A nível de atividade, a pressão nos diversos setores, principalmente setores de matéria-prima, indústria de extração também, a gente tem uma pressão ainda muito grande nos preços, tá? E também a nível internacional, que acaba nos afetando aqui também, já que a gente tem ainda essa questão sendo trabalhada pelos bancos centrais no geral, e que a gente viu, inclusive, subida de juros em países que estavam andando em patamar bastante baixo. Falando do CAGED, aqui um indicador que, com todos esses efeitos comentados, ele nos preocupa bastante,
Tivemos aí um fechamento em dezembro negativo em questão de vagas, ou seja, mais demissões do que admissões. A gente acredita que janeiro esteja seguindo essa linha, fevereiro também. Então, essa é uma questão importante, porque a gente tem aqui diversos fundos que são muito alimentados pelo consumo, né? E pela geração de renda. Então, mais um motivo aqui para um acompanhamento bastante cauteloso e atento em relação aos próximos desdobramentos, e aí fechamento de arcabouço fiscal fundamental e outras medidas que a gente precisa receber aí do governo federal para que a gente consiga reajustar aqui esse pace, esse crescimento da economia e geração de renda. Passo a palavra para o Felipe Teatini, a gente começa agora a falar do XP Malls. Bom dia a todos, obrigado para o aviso, obrigado Carraiz aí por essa introdução. Vamos falar aqui rapidamente do XP Malls. Como o Carraiz comentou, né, a gente já teve um trimestre, um ano muito bom. Aqui 2022 definitivamente botou para trás aí a pandemia e o XP Malls a gente conversa muito com o mercado, a gente faz diversos calls e tivemos oferta, conversamos com muita gente ao longo dos últimos meses e a gente chamou muito a atenção para que no último trimestre a gente veria indicadores operacionais do fundo na linha do que a gente viu pré-pandemia, que a gente tinha até 2019 e tudo mais. E, de fato, a gente confirmou isso. Os números mostraram números muito fortes. A gente vai ver até no próximo slide, mas aqui nesse, só para comentar, a gente concluiu em dezembro a aquisição de 25% do Campinas Shopping. Foi uma aquisição interessante que a gente acabou conseguindo comprar um ativo muito maduro, um ativo muito resiliente, num nível de preço bem interessante, até em função da fusão lá da Allianz com a BR Malls. Esse ativo acabou aparecendo aqui para a gente numa condição bem interessante. E foi uma aquisição compartilhada com outros 2 fundos imobiliários multiativos de shoppings. Eu acho que traz um novo capítulo aí para essa indústria com essa parceria, e eu acho que todos os fundos têm muito a se ajudar para ter um sucesso aqui nessa aquisição. Podemos passar, por favor? Então, aqui, só para a gente entrar um pouco em detalhe da 7ª oferta, a gente, de fato, captou quase 270 milhões de reais. Ontem, a gente anunciou um fato relevante, que a gente fez um pré-pagamento sem qualquer multa de 20 milhões de reais do CRI 16667, que é um CRI que a gente tomou lá em 2018 para financiar a aquisição do Catarina e do Cidade Jardim. Então, menos 20 milhões de reais dessa dívida a partir de hoje. Além disso, a gente agora já captou o montante suficiente para fazer as expansões de Catarina e Cidade Jardim, que são expansões extremamente rentáveis, né? O valuation dos shoppings hoje é mais do que 3 vezes o que a gente está gastando para fazer essas expansões, então a gente imagina que vai ter um impacto bem interessante aí na cota patrimonial do fundo, tão logo essas expansões aconteçam e a gente passe pelo primeiro ciclo de reavaliação de ativos depois da inauguração. A gente comprou o Campinas Shopping, como eu comentei, e a gente ainda conseguiu trazer um pouco mais de caixa, que gerou uma melhora considerável da nossa estrutura de capital. Hoje o fundo fechou dezembro com menos de 20% de alavancagem, né, considerando ali a dívida líquida sobre o valor de mercado, que na nossa visão é um percentual saudável para a gente passar os próximos anos, né? E, de fato, a aquisição do Campinas, que a gente acredita que vai ser muito importante, vai trazer muitos bons frutos para a gente aqui no XP Malls. Quando a gente olha os indicadores operacionais, como eu comentei, né, a gente viu no 4º trimestre um SSS de 4,8, lembrando que o 4º TRI de 21 já foi um TRI forte de vendas, a gente teve ali uma recuperação interessante de vendas, principalmente no 4º trimestre de 21, vindo ali da segunda onda de Covid e tudo mais, então a base já era alta. Então, e a gente ainda teve Copa do Mundo em novembro, principalmente em novembro, um pouco dezembro, que acabou atrapalhando bastante o fluxo e vendas do setor. Então, um número positivo de SSS definitivamente é um número muito, muito expressivo
de resultado que a gente teve no último trimestre. SSR na mesma linha, com 13% de aumento, aí efetivamente menos desconto ainda, uma recuperação maior de inadimplência, o que acaba aumentando um pouco esse número. Do lado das vendas por metro quadrado, o melhor trimestre da história do fundo, então o XPMOL se consolidando aí como um dos melhores portfólios dessa indústria de shoppings. Se a gente for olhar o que Multiplan, Iguatemi e os próprios outros fundos imobiliários de shoppings fazem, a gente vai ver que o XPMOL definitivamente está num cluster mais qualificado aí de portfólio dessa indústria. A taxa de ocupação, 96,8%. Taxa de ocupação é sempre um indicador que demora um pouco mais para responder, mas a gente está quase no high histórico e a gente deve ver o fundo fechar aí, entregar o melhor número de ocupação da história dele ao longo desse ano de 2023. Inadimplência com muita recuperação, né? Então, um trimestre que a gente teve efetivamente mais recuperação de inadimplência do que nova inadimplência, de modo que a gente teve uma inadimplência líquida negativa. Então, a gente está conseguindo recuperar bastante. A gente deve ver uma situação curiosa ao longo dos próximos meses, que é um movimento que a gente vê muito na indústria de shoppings, que é uma inadimplência bruta mais baixa do que o que a gente vinha vendo nos últimos 2 anos em função da pandemia, mas uma inadimplência líquida talvez até marginalmente mais alta do que o que a gente teve, porque, de fato, a recuperação de inadimplência ela vai acabando, né? Conforme a gente recupera, o saldo vai acabando. Então, a gente deve ver uma inadimplência bruta mais baixa, mas a líquida deve se manter ali abaixo de 1%, mas dificilmente negativa ao longo desse ano. E descontos, voltamos ao patamar pré-pandemia e a gente acredita que vai conseguir manter esse nível ao longo dos próximos trimestres também de 1%, 1 a 1,5%. Podemos passar aqui só falando rapidamente do lado dos resultados, né, da distribuição de resultados do fundo. A gente teve o melhor trimestre de distribuição de resultados da história do XPMOLs, culminando com a maior distribuição da história do fundo no mês retrasado. Ontem a gente anunciou uma distribuição de 77 centavos, que foi precedida por uma de 90 centavos, que tinha sido, de fato, a maior da história. O fundo fechou o ano com 200 milhões de reais em caixa. A gente já usou 20 agora para pré-pagar a dívida, fizemos mais um pagamento de estação BH em janeiro, então a gente tem usado esses recursos, mas estamos com uma situação de caixa bastante confortável e, principalmente, o XPMOLs fechou o ano com R$ 1,25 por cota acumulado não distribuído. Então, a gente vai fazer uso desse resultado relevante acumulado não distribuído ao longo do ano para evitar qualquer oscilação aí de resultado e quedas na distribuição. Aqui, eu acho que só para finalizar, a gente vê aí que o XPMOL vem acompanhando o IFIX desde o início. O setor de shoppings acabou sofrendo um pouco em função da pandemia, né? O gráfico mostra muito isso. A partir de 2020, a nossa reta acaba ficando um pouco abaixo do IFIX. A gente fechou o trimestre com o ano com a cota 95,70 e a gente teve uma liquidez marginalmente mais baixa, provavelmente por causa de Copa do Mundo, efeitos ali de final de ano que acabaram impactando um pouco o volume na bolsa, né? Mas eu acho que o mais interessante aqui é que a gente, em função da oferta, primeiro que o XPMOL já atingiu 300 mil cotistas, agora em janeiro, então ele já passou aí essa barreira dos 300 mil, e em função da oferta, ter sido uma oferta ainda na antiga instrução CVM 476, hoje o XPMOLs tem quase 23% das cotas concentradas em institucionais, investidores institucionais, empresas, fundos de fundos, fundos imobiliários, fundos de equity, fundos multimercado, fundações. Então, a gente tem um portfólio, um pool de investidores institucionais bem relevante aqui no fundo, que trazem estabilidade e qualidade, aí, liquidez para esse fundo. E aí, só para finalizar, a gente não tem nem mais um slide sobre isso, a gente viu uma pergunta sobre esse ponto, a exposição que o fundo tem aqui para Americanas é muito baixa, tá? Assim como para stock, assim, é claro que dependendo do shopping, a gente pode ter uma participação um pouco maior, mas uma das
das mágicas, uma das coisas interessantes desse nosso setor de shoppings é a pulverização desse risco, né, dessa receita. A gente não tem nenhum lojista que representa mais do que 1% do resultado do fundo. Então, é claro que a gente acompanha com bastante atenção, o varejo está sofrendo muito com essa Selic cavalar que a gente vê aí, mas a gente acredita que eventuais dificuldades que esses varejistas podem encontrar tendem a impactar muito menos o setor de shoppings do que outros setores aí imobiliários em função da pulverização desse resultado. É isso, muito obrigado. Eu devolvo a palavra para o Paraviso. Obrigado, Teatini. Dando sequência, a gente começa falando aqui sobre o XP Hotéis. Um resumo e alguns highlights. O fundo, como o Carrasco já comentou, ele atingiu o maior RevPAR histórico, realmente um número muito expressivo, R$ 231. Margem de distribuição também se elevou no último trimestre em 6,8%, atingindo 25,2%. Para se ter aqui um parâmetro, no quarto trimestre de 2019, antes da pandemia, essa margem girava na casa de 20%, 21%. Então, a gente conseguiu segurar o nível de custo dos ativos, enquanto com a resposta da receita, né, com o retorno da demanda, eventos, a gente já consegue gerar um resultado líquido ainda maior. A diária média também cresceu, o que é super importante. A gente adotou essa estratégia nos últimos 3 anos, junto aos operadores, de segurar a diária média para que, quando a demanda voltasse, a gente já pudesse ter bons níveis de resposta. Em relação ao último trimestre, fizemos distribuições bastante relevantes para a cota sênior, claro, dentro dos critérios do regulamento, o que, por exemplo, em dezembro, gerou algo como 1,70 por cota. Então, R$ 1,70 é bastante expressivo. Obviamente, a gente vai aqui comentar algumas questões do fundo, e como o Carrasco já comentou, a nossa busca por liquidez é justamente para que a gente possa superar essa barreira da cota sênior e consiga voltar a distribuir para as demais cotas, ordinária e subordinada. Então, por isso, o evento de liquidez para o fundo é algo super relevante, porque a nível de portfólio, os resultados são bastante expressivos, e a situação atual dos ativos também, ela é bastante positiva. Tá? A gente tem todo um histórico aqui na direita, evolução desse RevPAR. A gente teve um período de pandemia muito difícil, suspendemos na época 13 de 14 operações, e hoje a gente já navega em patamares muito saudáveis de RevPAR, que é a combinação aí da taxa de ocupação com a diária média. A nível de distribuição, como comentado, 25% de margem, uma distribuição média por quarto no mês de R$ 2.500, então também uma geração de renda importante por quarto. Dando sequência, a gente traz os indicadores. Basicamente, no quarto trimestre de 2022, a gente vê uma contribuição de todos os ativos em comparação ao quarto trimestre de 2021. Então, lembrando, com os efeitos da pandemia, a gente, ao longo de 2021, foi primeiro pagando a conta dos adiantamentos nos hotéis de São Paulo, e aí, na época, a gente teve uma contribuição mais forte só dos hotéis do Sul. Mas com isso zerado, ao longo de 2021, 2022, ainda com um pouco de sofrimento no primeiro trimestre, a partir do segundo, o fundo já deslanchou em performance nos ativos. Então, o RevPAR, taxa de ocupação já comentada, aqui no gráfico de receita do ativo por receita fundo, a gente já vê exatamente uma distribuição dos ativos na geração aqui de renda. Então, o Puma como ativo mais expressivo dentro do fundo, o Expo, um ativo também muito crescente em performance, o Ibis Paraíso, um ativo bastante resiliente, que tem conseguido melhorar diversas questões, principalmente custo. Então, ele segue competitivo em preço, mas muito bom em margem. Em relação à diária média, expressiva no portfólio, 385, e vale destacar, por exemplo, Puma e Ibirapuera com 564 de diária média. É importante comentar, a gente tem aqui um buffer de aproximadamente 30% da ocupação
com companhias aéreas, tá? Contratos renovados também para os próximos anos, então puxa um pouco para baixo, mas a nível de público, por exemplo, a gente tem tarifas de R$900, 1.200 nas suítes, então é um ativo bastante forte e com um mix bem interessante para a geração de renda. Distribuição mensal por quarto em todas as regiões aqui que o fundo está posicionado, uma boa geração de renda por quarto. Portfólios do Sul segue forte, 1.500 por quarto é bastante expressivo no histórico da região, no histórico dos imóveis, então também a gente está bastante satisfeito com essa entrega. Tá? E a gente fecha com essa margem de 25, que é muito relevante, na casa de 33, 32 para o Expo e Paraíso, que são ativos também de bastante peso no resultado do fundo, e o Puma como um ativo upscale, ele tem uma margem menor, mas 20% já é algo bastante interessante, tá? Dentro desse tipo de segmento. No próximo slide, a gente traz o histórico de resultado do fundo. Então, quarto trimestre, a gente teve um crescimento muito grande das receitas, foi realmente um trimestre muito forte, embora com todo o contexto macro e até político, né, de eleições, as empresas e os eventos voltaram muito forte, principalmente na cidade de São Paulo, e aí, obviamente, com o crescimento da receita, a gente cresce também menos proporcionalmente as despesas do fundo, e, como eu comentei, com uma distribuição da cota sênior somada de R$ 4,80, o que permitiu a gente manter estabilizado o acru da sênior, que a gente vai ver na sequência. E um comentário rápido que é importante os investidores entenderem de todas as classes, né? Então, a gente traz resumos nas apresentações, tanto trimestral quanto mensal, mas a leitura do regulamento, entendimento dos riscos é fundamental em qualquer produto, estratégia, e dentro desse fundo, com esse trancheamento, ainda mais relevante, tá? Em relação à evolução histórica da cota ordinária, então, sofrendo bastante justamente pela questão da cota sênior, né? E nesse período de pandemia, a cota sênior ela teve um acru bastante relevante. Infelizmente, o setor hoteleiro demorou bastante para responder, e ainda mais de business. Então, por isso, a gente já vem aí, nos últimos meses e anos já trabalhando possibilidades de liquidez, mas é fato que depende muito do contexto macro, e a gente ainda tem um nível muito discreto de transações de hotéis, mas seguiremos aí trabalhando forte nessas frentes, tá? Em relação à composição do saldo patrimonial da cota sênior, então aqui a gente tem a evolução. É possível observar que desde agosto de 22 a gente já começou a conter esse acru justamente pela distribuição de rendimentos. E aí, fechando dezembro no saldo de 209 milhões, como o Carrasco comentou. Em relação ao perfil de investidores, uma concentração em pessoa física, 66%, mas temos um institucional bastante relevante também, dentro aqui desse tipo de estratégia. Ainda não é uma estratégia de tantas opções no varejo, então ela, de fato, tem uma concentração maior um pouco no institucional, se a gente colocar comparativamente com outros fundos imobiliários. Em relação à quantidade de cotistas, estabilizado ali na casa de 1.260, a gente tem variações, mas com essa questão da sênior e com todo o contexto de pandemia, a gente não conseguiu fazer novas ofertas para aumentar essa quantidade de investidores. Aqui mais alguns comentários sobre a cota sênior, a questão da renda base e da renda extra. Basicamente, hoje ela roda a CDI mais 5. Por fim, aqui não tivemos nenhuma variação em relação à diversificação do portfólio. A gente tem uma concentração em bandeiras da Accor, diretamente como operadora aqui nos ativos de São Paulo, e a Atrio, como uma espécie de uma franqueadora, também opera bandeiras Accor no Sul, e eles têm ali um know-how muito grande da região, e dentro dali dos 11 hotéis onde a gente tem quartos na região sul, tá? Quartos por bandeira também, o Puma, como eu comentei, ele tem um peso muito grande, assim como o Ibis, bandeira Ibis e Ibis Budget, que são os ativos
principais aqui de São Paulo. E no sul a gente tem o Novotel também, que é uma bandeira que encaixa bastante com a região, com o perfil ali de hospedagem. Dando sequência, a gente vai entrar agora no XP-Log. O Carrasco já trouxe diversos destaques ali sobre o fundo, mas aqui um pouco mais de cor em relação à distribuição. Então, o fundo hoje já distribui numa média de 0,74 por cota, então 74 centavos por cota, é uma distribuição bastante relevante se a gente comparar, por exemplo, com o início, com janeiro de 22, que a distribuição estava na casa de 64 centavos por cota. Então, a gente teve eventos importantes ao longo de 2022, como venda do galpão frio no Nordeste, via NE Logística. A gente tem recebimentos semestrais que ajudam a sustentação da distribuição do fundo. Essa é uma questão importante, porque a gente tem um portfólio formado a um custo muito competitivo, então a gente está sempre atento a possibilidades específicas de liquidez, e como exemplo aqui a gente tem também destacado a própria transação com a Scala, ali no WTTP2, onde além de locatários, eles têm uma opção de aquisição do ativo e estão trabalhando, evoluindo nessa direção. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva de que a gente consiga converter, e aí o resultado por cota também é um resultado muito expressivo para a gente trabalhar ao longo dos semestres. Evolução da ABL, um fundo com 955 mil metros quadrados, então muito robusto em área, vacância na casa de 6,8%, já é uma vacância relativamente saudável. Obviamente, a gente não para de trabalhar a questão da ocupação dos imóveis, como exemplo, o próprio caso de Extrema, onde antes mesmo de terminar a segunda fase, a gente também já alugou por completo. Isso aconteceu também na primeira fase e agora na segunda fase, e para a terceira já estamos discutindo e trabalhando também possibilidades. A inadimplência fechou dezembro em 2,9, mas em janeiro a gente já publicou relatório gerencial, a gente já foi um atraso pontual, a gente tem um relacionamento excelente aqui com os locatários. Vale comentar, não está aqui, a gente soltou agora recente mais uma atualização de Americanas, que pagou parcialmente a locação que venceu em fevereiro, relativamente a janeiro. Isso aconteceu com a ocupação dela em outros galpões também, de outros fundos imobiliários, a gente acompanhou esse processo, e a gente vai seguir monitorando, porque ela nos apresenta ao menos sinais de uso intenso do galpão, como ela já utilizava. Então, a gente vai acompanhar para ver se, por exemplo, em relação ao vencimento de março, ela vai voltar a pagar normalmente. Essa possibilidade, obviamente, não tem como cravar, mas no relacionamento e na observação do galpão, a gente tem um programa de manutenção preventiva, então a gente está no galpão com muita frequência, já estaremos também novamente nas próximas semanas via nossa engenharia, para justamente acompanhar a ocupação e também poder monitorar como que o locatário vai evoluir nos próximos meses. A gente também comentou em fato relevante, a gente tem diversos eventos no fundo, para que eventualmente, se a gente tiver algum engasgo continuado aqui nessa locação, a gente ter outras fontes para buscar o equilíbrio e a manutenção do nível de distribuição. Dando sequência no próximo slide, sendo bastante breve, como a gente tem um ganho de capital da venda do galpão no Nordeste, a gente tem uma oscilação entre trimestres, então, por isso, a gente está sempre comentando no relatório gerencial, e aqui, por exemplo, a gente tem uma redução no quarto trimestre de receitas, enquanto no terceiro a gente teve um acréscimo muito grande. Então, obviamente, a gente olha todo esse fluxo de caixa para evitar oscilações que não é o desejável. Então, no fim, a gente conseguiu manter esse patamar de 0,74, ele está muito saudável na projeção também do primeiro semestre de 23, e estamos trabalhando em diversas possibilidades para também continuar no segundo trimestre de 23, a gente tem uma expectativa muito positiva, como a gente tem publicado via comunicado, via relatórios gerenciais, com os detalhes que sustentam essa questão. Então, no próximo slide,
a gente tem a evolução da cota, então o fundo sempre navegou ali muito próximo ao IFIX, desde do seu IPO, um pouco acima, levemente, em alguns momentos, fazendo uma abertura, um descolamento maior positivo, mas fechou aqui em dezembro com cerca de 33% de retorno, contra 30% do IFIX no mesmo período. Então, um fundo que com bastante consistência a nível de precificação e até de trade também no secundário. No último trimestre de 2022, a gente viu, no geral, uma queda no volume de negociações, não foi só no log, nos fundos no geral, foi bastante puxado ali por um pessimismo em relação, incerteza principalmente, eu diria que a incerteza foi mais forte no nosso entendimento aqui em relação ao secundário, porque aí reduziu de forma substancial as transações. Então, aqui a gente teve uma queda, por exemplo, comparado ao terceiro trimestre, de 22%. A nível de valor de mercado, o fundo fechou dezembro com a cota valendo R$ 99,08, cerca de 13,5% abaixo do patrimonial. Em perfil de investidor, uma participação de 82% de pessoa física, então um fundo já muito pulverizado no varejo, 302 mil investidores, então uma quantidade muito expressiva, assim como o Tertini colocou do Malls, aqui também já é um fundo que já entrou bastante no radar e num volume maior de negociações. Em relação ao portfólio, aqui a gente publica também todo mês um relatório gerencial, o perfil desse portfólio, basicamente Via Varejo, Leroy, GPA, grandes grupos aqui de locatários, Renner, Mobile. B2W aqui fechou dezembro com 8%, a gente já fez janeiro e fevereiro numa casa média de 6,5% em relação à receita. Setor de atuação, comércio varejista, material de construção, logística, então a gente tem uma distribuição, mas uma concentração maior de varejo, principalmente a gente está falando aqui de Renner, Via Varejo, são locatários com grande atuação no segmento. O resumo, sem grandes variações, como já comentei, inadimplência já solucionada e não é um issue profundo, tirando agora, né, essa questão do pagamento parcial, que a gente já está fazendo a cobrança da locatária e monitorando como que ela vai se comportar, tanto na ocupação quanto no adimplemento das próximas obrigações. Em relação a contas a pagar, a gente tem um nível bastante saudável aqui de obrigações em relação ao total de ativo, elas foram utilizadas principalmente para a expansão da Leroy, então dentro de um BTS, o que nos dá um conforto muito importante para esse tipo de obrigação. A gente teve também para a Unilever, a compra do CD Unilever VNE Logística, então a gente consolida aqui para facilitar a visualização, e também para evoluções de obras como Extrema, que também é bastante importante, seja pela demanda da região e seja pelo custo por metro quadrado que a gente está pagando, com um custo muito competitivo para ter um imóvel bastante demandado. Com isso, a gente entra no XP Industrial. Acho que o principal aqui destacar o aumento no nível de distribuição, hoje rodando na casa de 0,65 centavos, R$0,65 por cota, é um nível de distribuição importante. A gente tem que lembrar que o segmento industrial e o perfil desse portfólio é o perfil modular, então um perfil muito sensível a variações de contrato, então a gente tem um nível de vacância um pouco maior e também muito atrelado a isso. A gente viu a indústria sofrer bastante nos últimos anos e recuando um pouco, então isso segurou um pouco mais esse crescimento da renda, mas um fundo bastante resiliente. A gente vai ver até o nível de diversificação que ajuda bastante esse portfólio. Então, 296 mil metros quadrados de área bruta locável e vacância na casa de 13,3%, e a gente tem um viés positivo, pelo menos a considerar o nível de procura, que aumentou bastante desde esse último trimestre de 2022. A gente, inclusive, converteu quase na virada do ano ali, uma expansão da Natural One, que é uma locatária muito relevante. Ela acaba puxando não só a nossa ocupação, como puxa também a qualidade do condomínio, pela infraestrutura que é necessária para você atender um locatário desse nível. E ela alcançou ali 25 mil metros quadrados,
uma empresa bastante saudável e forte no seu segmento, o que nos ajudou a reduzir o nível de vacância. Em relação ao resultado, a gente tem, então, como comentado, distribuindo 65 centavos por cota, na média aí do último trimestre de 2022, patamar de receita e patamar de despesa bem relativamente constante em relação ao terceiro trimestre, um pequeno incremento, e aí dentro também das nossas projeções. Dando sequência em relação à evolução da cota no secundário, então esse segmento ele sofre bastante, e o fundo em si, né, com volatilidade, então a gente vê volumes variando com maior intensidade, tanto em quantidade de negociações quanto no próprio valor da cota no secundário, então com isso ela fica abaixo aqui no histórico desde o IPO do IFIX, mas a gente já viu em outros momentos, como a gente pode observar no gráfico, essa inversão. Obviamente, a gente trabalha dentro, como prioridade, ocupação, justamente para a gente aumentar a renda, já que no custo e no valor do tijolo ali, a gente está bastante confortável em relação ao portfólio. Em relação ao perfil de investidor, na casa de 20% institucional, então parecido até com o XPlog, em quantidade de cotistas relativamente constante, hoje fechando dezembro, né, na casa de 46 mil investidores. Em relação ao volume de transação, também uma queda no quarto trimestre, como já comentado, e o valor de mercado 11% abaixo do valor patrimonial. Por fim, um resumo do portfólio, não tivemos grandes alterações em relação ao terceiro trimestre, também publicamos todo mês esse perfil, mas um destaque para o nível de diversificação, a gente, inclusive de setor, o que para o segmento industrial é uma coisa bastante bem-vinda, já que a gente tem esse perfil modular. Então, ao longo do tempo, a gente inclusive reduziu a concentração no automotivo, que era uma questão importante para o fundo, e também reduzimos um pouco o perfil de tecnologia. Então, hoje a gente tem ali uma diversificação bem mais equalizada. Com isso, fechando aqui no XPIN, contas a pagar também bastante saudável em relação ao total de ativos, cerca de 15% ali de peso dessas obrigações em relação ao total de ativo, também utilizado aqui para comprar imóveis e aumentar a diversificação, que era bastante importante. Dando sequência, a gente entra no XP Properties. O Carrasco trouxe bastante o detalhe em relação ao fundo, em relação à estratégia do fundo, como já comentado, seja via fato relevante e seja via relatórios gerenciais, a questão da ocupação foi o grande issue aqui e um grande legado em relação à pandemia, porque primeiro a gente teve um nível de entrega de áreas muito forte, lembrando que esse fundo nasceu em dezembro de 2019 com 100% de ocupação no portfólio, tá? Então, e eram ocupações bastante sólidas, empresas que tinham até interesse em crescimento, e a pandemia revirou isso e trouxe aí esse nível de vacância que fechou dezembro na casa de 45%. Sofremos bastante em Alphaville, que também estava 100% alugado, então a região como um todo começou a perder junto com a concorrência de São Paulo, então regiões como Marginal, Pinheiros, em São Paulo, por exemplo, baixando drasticamente o nível de preço, e aí Alphaville diminuiu sua atratividade e teve uma mudança muito grande no perfil. Esse é um nicho que contribuiu muito para a questão até de volatilidade da cota no secundário e também para o nível de renda. Tá? Agora, passando sobre os destaques, a gente teve uma ocupação importante fechada com a Uber, no final ali de 2022, em dezembro. Então, a gente, olhando o perfil, né, e o portfólio, a gente tem visto o FL Plaza, e ele é o principal gerador e potencial gerador de valor dentro do fundo, para que ao longo do tempo a gente consiga reduzir o nível de obrigações, porque ele é um ativo
premium, já ganhando destaque, já ganhando solidez na Faria Lima, e é um preço mais competitivo do que os imóveis tradicionais ali da Faria Lima. Então, e também né, em cima do metrô e na boca ali para a região Pinheiros, que é uma região com crescimento muito grande. A gente tem fundos e operações também residenciais naquela região. A gente vê uma região que responde muito forte nesse sentido e tem uma atratividade hoje muito grande. Então, o fundo caminha para essa direção e exatamente por essa direção que o fundo hoje tem um nível maior de alavancagem. Então, essa ocupação da Uber é bastante importante aqui para a sequência do imóvel em si, né, do FL Plaza. Como já comentado, a alienação do Santa Catarina era uma volumetria aqui baixa para o fundo, mas importante em relação à resposta de valor, como o Carrasco colocou, porque hoje a gente vê um delta muito grande entre a precificação do secundário e a precificação do tijolo em si. Dando sequência, a gente entra na questão dos resultados. Então, a gente teve ali um nível de distribuição médio de R$ 0,30 por cota, né, no quarto trimestre. Iniciamos também o ano nesse patamar e a gente já comentou e tem destacado de forma muito transparente a questão do peso da vacância em relação à renda. Então, há risco, como todos os imóveis e como todo produto imobiliário, de uma queda de renda, e aqui é muito mais tangível, já que a gente tem uma resposta muito fraca e muito lenta do segmento de lajes, né? E aí, em relação ao portfólio, também, já como a gente comentou, a Alphaville sofre bem mais, enquanto, por exemplo, no FL Plaza a gente tem uma resposta muito diferente. Então, a gente vai seguir trabalhando em possibilidades de liquidez dentro do portfólio para justamente a gente conseguir baixar o impacto dessas obrigações, né, que geram despesas financeiras, para a gente poder voltar a responder a um nível de renda. Tá? Em relação à evolução da cota, então, o fundo bastante descontado no secundário, dentro do risco desse segmento e dentro de todos os efeitos que foram aqui observados do nível de vacância também. Então, um fundo que fica muito abaixo do IFIX nesse período. O time de gestão segue trabalhando nessas soluções para justamente conseguir, ao longo do tempo, demonstrar o valor que está ali implícito dentro dos ativos, e falando, por exemplo, como um ativo premium na Faria Lima. Em relação ao volume, a gente teve aí uma redução de aproximadamente 3% no volume de transação no quarto trimestre, também nessa ótica dos fundos imobiliários no geral, como a gente observou. E em relação ao valor de mercado, hoje na casa ali de quase 60% abaixo do valor patrimonial. A nível de perfil de investidor, pessoas físicas 89%, e uma quantidade de cotistas de 68.450 no fechamento do último trimestre de 2022. Por fim, no detalhamento do portfólio, a gente traz aqui o peso dos ativos. Então, fechando, né, a foto de 2022, com a FL Plaza respondendo a quase 22% dessa ABL, o restante concentrado em Alphaville. São os dois principais prédios na nossa visão de Alphaville, mas a questão é a região. A região tem sofrido muito com essa concorrência de São Paulo, porque é uma concorrência de preços baixistas muito forte, muito desproporcional. Mas a gente acha que isso vem se estabilizando. A gente, no ano passado, conseguiu uma expansão, por exemplo, com a Vivo, e temos observado um pouco mais de visitas. A gente está trabalhando bastante com a CBRE e parceiros também locais em relação a isso. Como já comentado, a vacância física em 45%, e por fim, em termos de obrigações, a gente tem tantos os CRIs, né, que concessão de crédito para poder justamente viabilizar aquisições como a FL Plaza e o White Tower no tempo, para um nível aí de total de ativo de aproximadamente 1 bi. Com isso, a gente fecha a descrição dos fundos, e a gente trouxe nessa apresentação um resumo de tratativas de ESG
aqui da Asset, principalmente do time imobiliário. A gente aprofundou na temática ao longo de 2022, ela sempre foi objeto de discussão, mas a gente vê muito valor em remar, né, na direção de ações que possam melhorar tanto o impacto dos ativos no seu entorno. Então, estamos falando de populações locais, estamos falando também do ambiente local, comunidades, porque temos aqui nos fundos ativos bastante expressivos quando a gente olha o seu entorno. São galpões com metragem muito elevada, então isso tem toda uma geração de renda também local na ocupação dos locatários. Então, a gente abriu frentes para trabalhar com os administradores dos condomínios em diversas ações de racionamento, de uso eficiente de água, energia, resíduos, também ações colaborativas com o entorno, principalmente com a condução dos condomínios, dos administradores, mas com treinamentos em relação a isso. E aí, obviamente, diagnósticos também de consumo energético. Tivemos grandes frentes iniciadas em 22, e a expectativa para 2023 é seguir exatamente nessa condução. Nós fizemos ali uma submissão ao GRESB, que é uma organização independente que fornece dados de desempenho e consegue trazer outputs comparativos. Então, como que estamos performando em relação a outros portfólios, né, inclusive a nível global também. E no ano de 22 nós testamos o Log Properties e o Exter com alguns ativos para a gente poder já ter um feedback em relação a isso, e principalmente, né, quais são as ações que a gente vai trabalhar com essas, após essa derivada analítica. E, além disso, a nível de governança, a gente colocou alguns steps de ESG mais claros, mais diretos, nesse processo de decisão de investimento. Então, é algo que a gente vê como muito positivo e hoje já bem dentro da rotina e principalmente das discussões do comitê, algo que a gente já vê bastante agregado, e a gente quer estimular e ampliar essa cultura. Trazemos aqui porque, obviamente, nós desejamos que todo o mercado também siga nessa direção. Em 2023, a gente deve publicar um relatório mais completo, com mais detalhes, tanto sobre o que a gente trabalhou, como o que a gente pretende trabalhar dentro desse cenário. Tá bom? Com isso, eu fecho o conteúdo aqui de apresentações. Passo a palavra de volta para a Fernanda. A gente fica disponível nos nossos canais de RI, a gente, time de gestão, todo o time de suporte também, à disposição para qualquer dúvida. Fiquem à vontade, se eventualmente alguma dúvida aqui também no chat, se ela não tiver sido respondida, a gente também estimula que seja enviada para que a gente possa, na sequência, dar um retorno. Agradeço a participação de todos. Obrigada, Lucas. As perguntas que a gente não conseguiu responder ao vivo e nem aqui durante o chat, vocês podem enviar também para ri@xpasset.com.br. A gente fica à disposição para tirar todas as dúvidas. E lembrando que a apresentação ela foi gravada, a gente vai compartilhar ela tanto no site dos fundos como também no nosso canal do YouTube. A gente fica à disposição. Obrigada, time, por toda a apresentação. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado a todos.